A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs, todos vocês que assistem à Escola Bíblica Dominical, você que congrega na igreja, na comunidade que se reúne ali no condomínio Beija-Flor, Igreja de Deus do Beija-Flor, todos que estão inseridos nesse grupo da igreja, e aqueles que, mesmo fora do grupo da igreja do Beija-Flor, mas vão ter acesso a esse vídeo que vai estar sendo postado também no YouTube, você possa ser edificado em Cristo com esse estudo, com esse vídeo que eu vou fazer aqui sobre Cristo é apresentado ao crente na Páscoa. Eu quero falar de Páscoa, uma vez que estamos na semana dita Santa, que culmina com o primeiro dia da próxima semana, domingo de Páscoa, onde se comemoram a ressurreição de Cristo. Eu quero dizer a todos que muitos até que congregam, que são cristãos, mas não entendem o verdadeiro sentido da Páscoa e não conseguem ver Cristo na Páscoa. Veem ovos de Páscoa de chocolate, veem coelhinhos, veem um monte de simbologias, mas não conseguem ver Cristo. E eu quero apresentar Cristo na Páscoa para você nesse estudo. Como é praxe nossa, nós lemos um texto bíblico para dar base ao que vamos falar, e também nós destacamos um versículo para memorização. Então nós vamos começar com o versículo de memorização, que está lá no livro de Levítico, no capítulo 23, no verso de número 5. É um versículo bem pequeno, fácil de ser memorizado, e é bom para que a gente vai tomando assim uma maior intimidade com a palavra de Deus, que é ela que nos liberta. E esse versículo ele diz o seguinte: no mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Levítico 23, verso 5. Vamos repetir esse versículo de memorização para a gente ficar bem gravado em nossa mente? No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Levítico 23 e 5. Depois de memorizarmos esse versículo, é um versículo curtinho, mas de fácil memorização, e nós vemos a indicação do dia, do momento que é celebrado a Páscoa do Senhor. E vamos ler o texto que vai nos dar base para tudo que falarmos aqui durante esse estudo. Esse texto ele se encontra no capítulo 12 de Êxodo, segundo livro das Escrituras Sagradas, e nesse capítulo ele conta o fato de como foi instituída a descrição do ritual, como devia ser, como deve ser feito e como houve e como foi deturpado depois desse tempo antigo, quando veio o tempo da graça, como Israel deturpou essa Páscoa que foi criada para nossa memória. Então nós vamos ler dos versos 1 ao verso 12 e depois nós vamos ler do verso 21 ao 24, para que a gente possa dar base àquilo que vamos falar. Então abra aí, você. Eu gostaria, antes da gente fazer essa leitura, de pedir a você que vai participar desse estudo, tenha em mãos primeiro a Bíblia, é o mais importante, depois tenha também papel, uma caneta, para você anotar as referências, porque não vai dar tempo de você acompanhar a referência enquanto estou fazendo o vídeo, mas vai ser postado no grupo, esse mesmo estudo que eu vou estar dando agora nesse vídeo, vai estar postado também, ele escrito no grupo. Nós vamos estar postando esse estudo escrito, simultaneamente a minha palestra com vocês sobre o tema de apresentar Cristo aos cristãos na Páscoa.
E seria bom que você anotasse todas as referências, e você que não tem acesso ao vídeo, mas vai ter acesso apenas ao escrito, eu convido você a toda referência que está aí escrita, você ir na Bíblia, conferir, abrir discussão em grupo com você, quem estiver assistindo com você, ou lendo com você, ou participando dessa escola dominical com você. Você pode abrir a discussão e pode também colocar a discussão ou abrir um chat com nós, pastores, para que a gente possa dirimir alguma dúvida. Não que sabemos tudo, mas as Escrituras sabem tudo. Então, pela Bíblia, nós podemos oferecer respostas a você. Que Deus possa te abençoar e você possa absorver. Vamos à leitura bíblica. Capítulo 12 de Êxodo, dos versos 1 ao verso 12. Diz assim o texto sagrado. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto da sua casa. Conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assada ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura, e nada dele deixareis até pela manhã. Mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. No verso 12 diz: E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Vamos lá para o verso 21. O verso 21 diz: Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós carneiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver da bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos, para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Nós vemos que o simples fato de Jesus ter morrido durante a celebração da Páscoa é razão mais do que suficiente para percebermos o quanto nosso Salvador e sua obra estão associados a essa festa. No entanto, a relação do nosso Senhor com essa celebração judaica tem elementos muito mais profundos do que apenas a sua morte. O ritual da Páscoa, ele foi descrito, estabelecido de forma a apresentar Jesus e sua obra ao povo de Deus. E é isso que nós vamos ver nesse estudo. Nós vamos discorrer sobre esses temas nesse estudo. A descrição, primeiro,
vamos ver a descrição do ritual, como Deus estabeleceu esse ritual para a celebração dessa festa tão maravilhosa, de trazer à nossa memória a libertação. A instituição da Páscoa está registrada aqui no capítulo 12 de Êxodo. Após anunciar a última das pragas contra o Egito, a morte dos primogênitos, o Senhor orientou sobre o modo como devem proceder para serem poupados do juízo que se abateria sobre os egípcios, sobre essa última praga, a mortandade dos primogênitos, desde primogênitos de homens, de animais também. Então, além de celebrar a libertação da escravidão do Egito, a Páscoa também ela anunciou simbolicamente o que é preciso para escapar do juízo divino. A instituição da Páscoa ela se deu no mês Abib. Mês Abib é o primeiro mês do calendário israelita. A Páscoa é um marco do início de uma nova vida. Na noite do dia 14 do mês de Abib, Israel foi libertado do Egito por uma obra maravilhosa do nosso Deus. Isso está registrado no capítulo 16, no verso 1 de Deuteronômio. Por isso, nesta data, durante todos os anos, Israel deveria celebrar a Páscoa. No entanto, os preparativos para a festa começavam alguns dias antes. O primeiro passo era a seleção do cordeiro. Isso deveria acontecer sob um criterioso exame. No dia 12, ou seja, alguns dias antes, cada família devia escolher o cordeiro ou um cabrito sem defeito. Está em Êxodo, nesse capítulo que nós lemos, até no texto que nós lemos no verso 5, que ficava preso até o dia 14, ou seja, um pequeno período de ainda purificação desse animal. O segundo passo era considerar se os membros da família eram suficientes para comer toda a Páscoa, todo aquele cordeiro, ou toda a refeição produzida. Nada poderia sobrar para o dia seguinte. Por isso, se a casa tivesse poucas pessoas, deveria-se chamar e juntar com um vizinho também, de família pequena, que fosse próximo da sua casa, e de acordo com aquele alimento, aquela refeição que ia ser preparada, para que todos pudessem comer. Também está no texto que nós lemos. Assim, no final da tarde do dia 14, a comunidade ia se reunir para sacrificar os cordeiros. Depois voltariam às suas casas para assá-lo e comê-lo durante aquela noite, juntamente com os pães asmos e ervas amargas. Está no verso 7 ao 10, também da leitura que nós fizemos do livro de Êxodo. E é interessante porque naquela primeira Páscoa houve uma atividade especial. Cada família ela levava uma vasilha de sangue para colocar nos umbrais e nas soleiras das portas de entrada e porta de saída das suas casas. Para que isso? Para que fossem, quando viesse o anjo da desolação, quando viesse aquele que seria o executor do juízo de Deus, não entrasse. Aquela casa estava protegida ou identificada pelo sangue do cordeiro. Ou seja, se nós formos ver nos dias de hoje, trazendo essa informação, eles faziam isso com uma atitude de fé e coragem, porque eles eram perseguidos, eles eram escravos naquela terra do Egito, eles eram forasteiros ali. No entanto, eles tiveram coragem de se expor, porque já tinham visto grandes maravilhas que Deus tinha feito através das outras pragas anteriores que foram lançadas sobre todo o Egito. Nos dias de Jesus, algumas tradições dessas, elas foram acrescentadas à celebração da Páscoa. Ou seja, várias tradições que vieram como que deturpar um pouco. O exame dos cordeiros, por exemplo, que era feito pelo pai da família, ou agora, no tempo de Cristo, era feito pelos sacerdotes, que emitiam uma certificação de pureza daquele cordeiro. O que ocorria? Muitos pais preferiam não levar o cordeiro porque já existia uma certa corrupção. Não sei como isso era feito, certo é que
apareceram os vendilhões de cordeiro já com certificação dos sacerdotes no templo, com preços altos. Mas era melhor do que o pai ter a frustração de levar um cordeiro tido como perfeito por ele e não ser certificada essa perfeição pelos sacerdotes. Então eles preferiam comprar. Outra coisa, o sangue que era levado, espargido nos umbrais e na soleira e nos umbrais das portas, agora não era mais levado. Esse sangue era derramado na base do altar. E tem um estudioso, um pesquisador, ele é pastor da Igreja de Cristo nos Estados Unidos, ele se chama John Sittema. Esse pastor, ele fazendo umas pesquisas, ele falou de uma coisa que eu achei um pouco interessante, só que nós não temos isso em referência bíblica, não temos o apoio bíblico sobre isso. E eu não posso afirmar isso com certeza, porque eu não tive acesso à fonte de pesquisa desse pastor. Mas ele diz que as pessoas voltavam para suas casas, em salões alugados ou tendas, e em grupos de 10 a 20 adultos comiam a Páscoa, que agora era marcada por 4 taças de vinho, que eles deram denominação a essas taças. A primeira taça é uma bênção, depois a ira, a redenção e por fim o reino. Não tem base bíblica, eu só estou falando isso por curiosidade, que mais ou menos eu fiquei curioso de saber disso e procurei essa fonte de pesquisa e não encontrei. Cada passo desse ritual foi prescrito para a celebração da Páscoa. Foi preparado cuidadosamente para revelar a Israel e a todos os verdadeiros crentes a pessoa da obra de Cristo em prol da nossa redenção. Olha a similaridade, o sacrifício do Cordeiro com a libertação. Você quer ver uma coisa? Por que essa Páscoa era para ser comida com todos cingidos, ou seja, vestidos, calçado nos pés e o bastão na mão? Por que isso? Cajado ali na mão já, preparado para uma caminhada. Porque Cristo tem pressa de libertar o seu povo. Naquela noite, na manhã seguinte, o povo foi liberto. Se nós hoje estamos participando da Páscoa, vamos participar preparados. Não com um cajado, com calçados nos pés, mas com os nossos corações puros, com vestimentas brancas sobre nossa vida, porque Deus tem pressa de nos resgatar, de nos levar agora à terra prometida. Segundo, eu quero apresentar Jesus como Cordeiro de Deus na Páscoa. O primeiro passo na celebração da Páscoa era a escolha do Cordeiro. No que diz respeito à nossa redenção, a escolha foi feita pelo próprio Deus. Olha o que está escrito em Isaías, no capítulo 42, no verso 1. Jesus foi precedido por muitos profetas que falavam da sua vinda como o Cordeiro escolhido e enviado por Deus. É bom você anotar essa referência que eu estou falando, se você não tem acesso ao escrito. Você vai lá em Isaías, no capítulo 42, no versículo 1. Você vai ver o próprio Deus escolhendo e já dizendo em profecia pela boca de Isaías que aquele que viria seria o Cordeiro de Deus. Então, Jesus foi precedido por muitos profetas que falavam, a sua vinda como um cordeiro escolhido e enviado por Deus. João Batista foi o último desses profetas. Ele preparava as pessoas para a chegada do Messias e apontavam e na sua profecia ele apontava para esse Messias que viria, que era Jesus Cristo, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está lá no primeiro capítulo do Evangelho de João, no verso 29. E ao batizar Jesus no Rio Jordão, quando Cristo foi procurar João para ser batizado por ele, o próprio João falou que não ia batizá-lo, que ele não precisava, e ele dizia, não, eu vim para cumprir a lei. E quando ele saía da água, depois da sua imersão por João, pela mão de João, todos que estavam ali vendo aquela cena, ouviram vindo do céu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me compraz, ou em quem tenho prazer. Essa mesma voz foi ouvida também no Monte da Transfiguração,
lá no capítulo já 17, no verso 5, também no Monte da Transfiguração, onde estavam ali Jesus, Tiago, Pedro, João, e foram acompanhados e apareceram ali com vestes brilhantes, Moisés e Elias, e Pedro se empolgou e queria já fazer tendas para que não saíssem dali, porque ali era um lugar santo, um lugar abençoado. Está lá em Mateus 17, 5. Também ouviram a mesma voz. Muitas vezes Jesus afirmou que estava cumprindo uma missão que fora dada a ele pelo Pai. Está em João, no capítulo 10, verso 18, e em Hebreus, capítulo 5, nos versos 4 e 5. É bom você anotar essas referências. Você não tem tempo agora, durante essa pregação, esse estudo, mas você pode fazer a conferência depois na sua Bíblia. Não há dúvida de que em toda a humanidade não há ninguém como Jesus. Por isso, podemos cantar em alto e bom som: Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Ser escolhido não era o único, né, requisito para o Cordeiro da Páscoa. Segundo a prescrição mosaica, o Cordeiro deveria ser sem defeito. Essa também é uma característica que só pertence a Jesus. Quando Gabriel anunciou o nascimento de Jesus para Maria, por meio do Espírito Santo, ele disse que Maria daria a luz a um ente santo. Está lá em Lucas, no primeiro capítulo de Lucas, no verso 35. João Batista confirma no dia do batismo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está em Mateus 14, verso 15. Nesse sentido, Jesus afirmou no Sermão do Monte que não veio revogar a lei, mas veio para cumpri-la. Mateus 5,17. Em toda a sua vida, Jesus provou sua perfeita santidade. Tentado por Satanás, no capítulo 4 do livro de Mateus, ele mostrou-se invencível, valendo-se da palavra de Deus. Ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Está lá em Hebreus, no capítulo 4, no verso 15. Nem Satanás, nem aqueles que estavam ao seu serviço puderam encontrar qualquer defeito em Jesus. Diversas vezes os evangelhos registram que os líderes judeus tentaram apanhar Jesus em alguma palavra, mas nunca tiveram sucesso. Está em Lucas, capítulo 20, dos versos 20 ao 26. Jesus suportou a dura e tendenciosa sabatina, questionamentos de fariseus e saduceus, e com suas respostas os fazia calar todos, mas nada conseguiram para condenarem Cristo. Por fim, o condenaram por falar a verdade. Coube também a Pilatos ouvir as acusações contra Jesus, e o seu veredito foi: não vejo nesse homem crime algum. O próprio Pilatos atestou a perfeição de Cristo. Ainda hoje, muitos tentam apontar falhas e imperfeições em Jesus, no intuito de desacreditá-lo, de descredenciá-lo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sem defeito. Nós, muitas vezes, os crentes até acham que ele é perfeito, mas não têm seguido o que ele disse e o que ele fala. No entanto, aos olhos do crente, Cristo é e será sempre o perfeito, santo Filho de Deus. São bem-aventurados que não acham nele motivo de tropeço. Está em Mateus 11, 6. Assim como fez André ao conhecer o Cordeiro de Deus, imediatamente seguimos a Jesus. João, capítulo 1, verso 35 a 41. Quando olhamos para Jesus, e quanto mais o conhecemos, sua perfeição se torna mais clara para nós. Ele se torna mais amado e desejado, e ficamos convencidos de que não há nenhum outro nome dado sobre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Está em Atos, no capítulo 4, verso 12. Ele é incomparável. Vamos falar um pouco do sangue desse cordeiro. Por fim, nós temos o grande cordeiro, que certamente é a mais utilizada ilustração da Páscoa acerca de Jesus. Ao celebrar a Páscoa com seus discípulos, Jesus disse: bebei dele todos,
porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Olha que coisa interessante, lá em Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 26, nos versos 27 e 28, Jesus dá essa declaração. Desde então, o sangue do Cordeiro Pascal é colocado sobre as portas ou derramado na base do altar. Tem sido agora identificado com o sangue de Cristo, derramado na cruz pelos nossos pecados, e seus efeitos têm sido apresentados de forma correspondente. É para salvar, é para nos livrar, é para que nós não incorramos no juízo vindouro. Esse sangue que nós participamos, ele foi derramado na cruz, e hoje nós participamos bebendo deste sangue, porque é uma ordenança de Cristo. O principal aspecto relacionado com o sangue de Jesus é a redenção. Ele veio para nos redimir. A morte do Cordeiro Pascual era o único meio de ser poupado da ira de Deus, que se abateu sobre o Egito. As casas cobertas por aquele sangue não receberiam a visita do anjo da morte. Aqueles que também recebem e bebem desse sangue, simbolicamente, hoje, o sangue que foi vertido na cruz também está livre do anjo da morte. O sangue de Jesus também é relacionado com a santificação. Ele foi o preço pago para resgatar a nossa vida do fútil procedimento que nos legaram nossos pais. O sangue de Cristo é também a base da responsabilidade dos líderes das igrejas. Por isso, todo cuidado deve ser empregado no pastoreio. É a responsabilidade de quem pastoreia. Para concluir, eu quero dizer que a ligação de Jesus com a festa da Páscoa foi muito além da data em que sua morte aconteceu. De muitas formas, nós podemos ver que a Páscoa foi instituída para nos apresentar Cristo. Cada detalhe do ritual foi cuidadosamente preparado para refletir a perfeição do nosso Senhor e para indicar a obra que ele realizou para a nossa redenção. Uma pessoa dedicada à comemoração da Páscoa não teria como negar que Jesus Cristo cumpriu plena e perfeitamente todos os aspectos prescritos para essa celebração. E o seu sangue era infinitamente mais eficaz para a redenção e santificação do povo de Deus. Eu quero fazer a você algumas perguntas. E você vai responder para você mesmo. E depois orar. Você está convencido da suprema perfeição de Cristo? Você reconhece nele o Cordeiro escolhido por Deus para a sua redenção? Terceira pergunta que eu quero fazer a você. Você tem como Salvador, como o Salvador é suficiente para dar a você plena santificação? Você consegue descrever essa suficiência para as pessoas quando você relata, quando você fala do amor de Cristo? Você já convidou seu vizinho para participar de Jesus com você? Escuta bem, se suas respostas é sim a essas perguntas, ore e peça para que Deus o conserve como mensageiro da paz. Mas se a sua resposta em alguma dessas perguntas é não, ore e peça entendimento ao Espírito Santo e a Deus aumento da fé para se tornar um mensageiro da paz. Amém? Eu quero orar com você e por você nesse momento. Que agora, através dessa palavra, você pôde entender o verdadeiro sentido da Páscoa e a apresentação que eu fiz de Cristo dentro da Páscoa. Amém? Pai, em nome de Jesus, quero orar a Ti agora, ó Deus, pelas pessoas que nos assistem, Pai. Que o Senhor, de uma forma especial, possa selar em seus corações todas essas palavras que aqui foram ditas. Pois certamente, ó Deus, foi para edificação, para aumento do conhecimento e para que não reste dúvida a respeito de que Cristo é o próprio Cordeiro Pascal.
E que a tua graça esteja sobre a vida de cada um, Pai. Dê a todos um restante de dia abençoado. Que esse domingo de Páscoa possa agora estar fazendo o verdadeiro sentido dessa comemoração em cada coração. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém.